Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática, onde hoje a gente vai resolver uma questão sobre equações do segundo grau. Só que antes de a gente iniciar, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para poder acompanhar todas as nossas aulas. Acompanhe aí na tela o nosso enunciado da questão. É uma questão da VUNESP e foi do ano de 2019 para o cargo de PEB 3. Considere a equação 8x² mais 2x menos 3 igual a zero. A metade da diferença entre a maior e a menor raiz é... Então, pessoal, aqui eu já deixei a nossa equação, tá? Vocês podem observar que essa é uma equação completa, ou seja, nela a gente tem os valores de A, olha aqui o A é 8, o B, que é mais 2, e o C, que é o termo independente, ó, menos 3. Então, nós temos A, B e C. Por que é importante a gente saber o A, o B e o C? Porque agora a gente vai ter que calcular primeiro o delta, tá? Para calcular o delta, a gente tem essa equação, ó, b² menos 4 vezes A vezes C. Essa é a equação de delta. E agora é só substituir os valores de A, B e C em seus respectivos lugares, tá certo? Então vamos lá ver como é que fica. Delta vai ser igual a B, que foi 2 positivo. Então, 2², menos 4 vezes o valor do A, que é 8, vezes o valor do C, que é menos 3. Então, devemos colocar entre parênteses, menos 3, está lá. E agora, pessoal, é só calcular e encontrar o delta, que é o nosso discriminante, tá certo? 2² dá 4. Aqui, ó, negativo e negativo lá dentro dos parênteses. Faz o jogo de sinais. Menos com menos, mais. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 3, que dá 96. Ou seja, o nosso delta, o nosso discriminante, ele vale 100. Já achamos o delta. Agora a gente vai para o segundo passo, que é calcular as raízes utilizando a equação de Bhaskara. A equação de Bhaskara é essa aqui, pessoal. Ó, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor do A. Essa é a nossa equação de Bhaskara. E aí a gente acha x1 e x2, tá certo? Então vamos lá. Substituindo os valores nos seus respectivos lugares, a gente vai ficar com menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 100, ó. Raiz quadrada de 100, que foi o valor do delta que a gente acabou de encontrar. Tudo isso dividido por 2 vezes A, 2 vezes 8. Está aqui, ó. Ou seja, a gente vai ficar com menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 100, que é 10, dividido por 2 vezes 8, que dá 16. E agora, pessoal, aqui a gente extrai as duas raízes, x1 e x2. Para calcular o x1, a gente considera o sinal positivo. Então, vai ficar menos 2 mais 10 sobre 16. Menos 2 mais 10, a gente tem 8. 8 sobre 16, ó. Certo? 8 sobre 16. Aí a gente vai para a nossa segunda raiz, que é o x2. O x2, pessoal, a gente considera aqui, ó, na nossa situação, o sinal negativo. Então, vai ficar menos 2 menos 10 sobre 16. Daí a gente vai obter aqui, ó, menos 2 menos 10 dá menos 12
menos 12 sobre 16, tá bom? Poderíamos simplificar, mas para a gente eu acho que não vai ser legal, então a gente pode deixar assim, ó, porque elas terão o mesmo denominador. E agora é só a gente ir para essa parte aqui, ó, essa etapa, pessoal, que ele falava aí no nosso enunciado, certo? Daí a gente vai encontrar a nossa resposta final. Vamos entender o que é que ela fala, ó. Ela quer saber qual é a metade da diferença entre a maior e a menor raiz. Então, a metade da diferença, ó, poderíamos até representar aqui, ó, a maior raiz menos a menor. Maior menos a menor sobre 2. É isso que ela quer que a gente ache. Aí vamos lá, analisando aqui as nossas duas raízes, ó, x1 e x2, x1 é a maior, porque ela é positiva. x2 é a menor, porque ela é negativa. Tá bom? Então, assim a gente já analisa isso. Então, se aqui foi positiva, é a maior. Aqui foi negativa, é a menor. E daí a gente vai fazer essa situação, ó. Então, maior menos menor. 8 sobre 16 menos a menor. 12 sobre 16. Vamos calcular primeiro esse trecho aqui de cima, ó. É isso que a gente está fazendo. Subtrair as duas. Então, pessoal, lembrando que aqui é negativo, ó. Menos 12 sobre 16, tá bom? E daí a gente faz o jogo de sinais, ó. Menos com menos dá mais. A gente fica com 8 sobre 16 mais 12 sobre 16, ó. 12 sobre 16. Aí, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma soma de frações com o mesmo denominador. A regra diz, quando a gente tiver uma soma de frações com o mesmo denominador, a gente conserva o denominador, ou seja, 16, ó, conserva ele e soma os numeradores. 8 mais 12, a gente fica com 20, certo? 20 sobre 16. Essa é a nossa fração que representa essa diferença aqui, 20 sobre 16. Aí vem o detalhe, ele quer saber qual é a metade de 20 sobre 16. Como é que a gente calcula isso? Pessoal, a metade, olha aqui, ó, 20 sobre 16 é a nossa fração, que é o resultado dessa diferença, tá? Dessa subtração, dividido por 2. Aí a gente vai estar calculando a metade. O que é que a gente tem aqui agora? Uma divisão de frações. A regra de divisão de frações é conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a segunda fração a gente inverte ela e a divisão passa a ser uma multiplicação. Então, vamos ver como é que fica, ó. A primeira fração é 20 sobre 16. Conserva ela. 20 sobre 16. A segunda fração, pessoal, ela está aparecendo aqui para a gente como um número inteiro. Um número inteiro 2. Tá? Então, embaixo de todo número inteiro tem o denominador 1. Tá bom? É essa fração aqui que a gente vai ter que inverter, ó. Então, ó, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. E aí a gente vai para a regrinha de multiplicação de frações, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplica. 20 vezes 1 dá 20. 16 vezes 2, 32. Ou seja, a gente vai ficar com essa fração aqui, ó. 20 sobre 32. Esse é o nosso resultado. Aí vocês podem perguntar, professor, mas cadê o resultado aqui nas alternativas? Pessoal, agora é só simplificar, ó, certo? Simplifica aqui. Por quanto a gente pode simplificar? Analisa que os dois são pares, ó. Então, a gente tem que pensar em um número que dê para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Tá joia? Então, ó, a gente pode dividir
tanto em cima como embaixo, por 4. Daí a gente vai ficar com 20 dividido por 4, 5. Embaixo, 32 dividido por 4, 8. Esse é o nosso resultado simplificado. Agora sim a gente tem a alternativa aqui, ó. Olha aqui a nossa resposta. 5/8. Esse é o resultado final, tá certo? Então, se você gostou, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para poder acompanhar todas as nossas aulas. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.